Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Hoje nesse vídeo eu quero começar a falar com vocês sobre as ferramentas do Photoshop. Para quem não sabe, as ferramentas do Photoshop elas são divididas em alguns grupos. Eu vou colocar uma imagem aí agora para vocês estarem vendo e nessa imagem vocês vão ver como esses grupos estão divididos. No vídeo de hoje eu quero começar a falar para vocês sobre as ferramentas de seleção do Photoshop, que estão nessa primeira seção aqui. Então nós temos as ferramentas de Marquee, Rectangular Marquee, Elliptical Marquee, Single Row Marquee, Single Column Marquee. Nós temos as ferramentas de laço e nós temos as ferramentas de seleção rápida, Object Selection, Quick Selection, Magic Wand. Eu vou estar falando de cada uma delas e sobre as configurações delas do painel de opções. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a barra de ferramentas do Photoshop é que todas as ferramentas que tem esse triângulozinho branco abaixo delas, aqui no canto inferior direito, significa que essas ferramentas têm grupos de ferramentas aplicados junto com ela. Por exemplo, se eu clico seguro sobre a ferramenta de Marquee, você vai ver que vai aparecer o grupo das ferramentas de Marquee. Todas as ferramentas que têm essa setinha branca têm essa característica. Para a gente começar a falar um pouquinho de seleção, vamos começar a falar pelas ferramentas de Marquee, que são as ferramentas mais simples. Aqui nós temos a ferramenta Rectangular Marquee. Ela é responsável por fazer seleções retangulares, como o próprio nome sugere. Se eu clico e arrasto na tela, você percebe que ela faz uma seleção retangular. Se você fizer o arrasto segurando a tecla Shift junto, ele cria uma seleção quadrada, ele cria um quadrado perfeito. Se eu soltar a tecla Shift, ele volta a fazer uma seleção mais sem proporção, mais desproporcional, mais retangular para a gente. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, e isso é super importante quando a gente fala de seleção, é que a seleção em si ela não está relacionada a uma layer, tá galera? Percebe que aqui eu tenho a minha background, ela está bloqueada. E se eu for criando outras layers aqui, eu posso usar essa seleção em qualquer uma dessas layers, porque a seleção ela não está vinculada a uma layer específica. Por exemplo, se eu tiver com a layer 3 selecionada e utilizar, por exemplo, a minha ferramenta Brush, o atalho dela ali, B de bola, e utilizar o meu brush dentro da layer 3, percebe que ele vai pintar apenas a área que tiver selecionada. Se eu pegasse essa mesma seleção e selecionasse a layer 1, eu também conseguiria pintar, mas agora você percebe que eu pintei a layer 1. Vou tirar a seleção. Então agora eu tenho duas layers, layer 1 e layer 3 pintadas, e ambas eu utilizei a mesma seleção. Então entende já isso desde o começo. As seleções não estão relacionadas a layer. Vamos continuar aqui então. Voltei para a minha ferramenta de Marquee. Percebe que tanto para o Rectangular Marquee quanto para a Elliptical Marquee o atalho é a letra M de Marquee. As ferramentas de seleção, vocês vão perceber que elas têm essas quatro opções aqui em cima. Essas quatro opções elas estão divididas em Nova Seleção, Add to Selection para fazer adição, Subtract e Intersect. Vou mostrar para vocês como cada uma dessas opções funciona e que aí já serve para todas as outras. Olha só. Vou fazer uma seleção aqui retangular. Percebe que com a forma New Selection, se eu for fazer outras seleções, a primeira vai sumir. Conforme eu vou selecionando, eu vou substituindo as seleções. Porém, se eu pedir para ele adicionar uma nova seleção, você vai perceber que agora eu consigo criar outras seleções, adicionando as prévias, as que já foram criadas anteriormente. E eu posso até fundir uma na outra, somando uma seleção à outra. Eu também posso subtrair, se eu marcar a opção Subtract. Agora eu posso subtrair uma seleção da outra. Isso ajuda demais no processo do dia a dia. A última opção, que é a Intersect, nós temos a opção de criar uma intersecção, ou seja,
Se eu fizer um novo retângulo nessa região, a área que eu espero que se torne meu produto final seja a área onde as duas estão sobrepostas. E é exatamente isso que acontece nessa opção. Uma dica super importante agora. Enquanto você tiver com alguma seleção na tua área de trabalho, você vai ficar limitado a trabalhar apenas naquela área selecionada. Então, todas as vezes que você tiver uma seleção na área e você não vai mais utilizar aquela seleção, você concluiu o trabalho com ela, você precisa desselecionar o teu material. Como você pode fazer isso? Duas formas. Usando o menu Select, Deselect, ou utilizando o atalho Ctrl D de dado, que é o atalho para desselecionar. Então, se eu utilizar o atalho Ctrl D de dado nessa região, você percebe que eu desseleciono. Posso criar outra seleção, Ctrl D de dado, desseleciono. Então, esse é o nosso atalho aí para desselecionar. Diferentemente da ferramenta Rectangular Marquee, a Elliptical Marquee vai fazer círculos ou elipses, da mesma forma, trabalhando da mesma forma como a primeira opção, que era a Rectangular Marquee. Ó, clico seguro, ela desenha elipse. Se eu segurar o Shift junto, ele cria um círculo perfeito. E agora eu poderia, por exemplo, criar uma nova layer e pintar esse círculo. Poderia até utilizar a lata de tinta para fazer isso. Ela está junto com a ferramenta Gradient Tool, Paint Bucket Tool, lata de tinta. Escolho uma cor para ser aplicada dentro da minha elipse, clicando uma vez no Foreground Color. Escolho aqui, por exemplo, um verde. Ok? Se eu clicar agora dentro da minha seleção, percebe ó, que eu criei uma layer nova para isso. Se eu clicar dentro dela, automaticamente eu consigo preencher aquela área selecionada. Ctrl D de dado para desselecionar. Ferramenta mover. E agora eu posso mover a minha elipse para qualquer uma das regiões da minha composição. Então esse é um uso bem prático aí das ferramentas de seleção. Vou deletar essa layer, não preciso mais dela. Outra coisa que é bem legal das ferramentas de seleção é essa opção aqui, ó, Feather. O que o Feather nos possibilita? Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou criar uma elipse aqui novamente, uma nova layer. Vou preencher essa elipse com a minha cor do foreground. Percebam que ela fica bem marcada, ó, ela fica bem lisinha as bordas dela. Porque meu feather, no caso, estava zerado. Se eu aumentar o valor do feather, eu colocar aqui, por exemplo, 20 de feather, e fizer uma outra seleção e mandar pintar novamente a área selecionada, olha só agora a diferença. Percebam que agora a minha seleção está com uma difusão, com uma suavização. E isso é o resultado do feather que eu acabei de aplicar. Quanto maior o feather, mais suave fica a minha seleção. Então fica mais essa dica aí para você. Deletei novamente. As ferramentas Single Row e Single Column, elas vão criar uma seleção de um pixel em linha ou de um pixel em coluna. Essas opções elas não são tão úteis, tá, galera? Elas seguem o mesmo padrão das primeiras, então você testa aí em casa e vê como é que elas funcionam. Eu não preciso mostrar aqui porque elas são semelhantes. A diferença é que uma cria uma linha e a outra cria uma coluna. Vamos então agora para as ferramentas de laço. Dentro das opções da ferramenta de laço, você vai ter o Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool e a Magnetic Lasso Tool. A laço, ela é uma ferramenta de seleção mais à mão livre, mais livre. Ou seja, eu posso desenhar a forma que eu gostaria de selecionar com ela. Vou soltar o mouse, automaticamente ele fecha a minha seleção e agora eu tenho toda essa área selecionada. Olha essa dica bem legal que eu dou para vocês. Lá no nosso vídeo sobre layers, eu mostrei para vocês como duplicar uma layer. Então lembra lá do nosso atalho Ctrl J. Se eu utilizar esse atalho com uma layer selecionada, eu duplico aquela layer. Só que você duplica todo o conteúdo que tem na layer. Porém, se eu tiver uma seleção na layer que tiver selecionada e eu crio uma seleção nela, se eu aplicar agora o Ctrl J, eu não vou duplicar toda a composição da layer. Eu vou duplicar apenas a área selecionada.
Olha só o exemplo. Acabei de fazer a seleção com a ferramenta laço. Minha background está selecionada. Vou dar um Ctrl J para duplicar. Acabei de duplicar, ó. E se eu for mover agora a área que estava selecionada anteriormente, você vai perceber que eu dupliquei ela. E agora eu tenho duas áreas semelhantes. Bem legal, né, galera? Essa dica aí é uma dica ótima para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Vou deletar essa opção. Então a ferramenta laço, ela tem essa característica de fazer seleções à mão livre. Já a ferramenta Polygonal Lasso Tool, ela tem uma função semelhante a laço, só que ela trabalha ponto a ponto, com formas mais retas, com formas mais angulares. Olha só o exemplo. Vou dar um clique nessa região, cliquei, ele ancorou o primeiro ponto. Conforme eu for clicando, ele vai adicionando novos pontos, ó, na área que eu for clicando. Quando eu concluir o processo, eu posso fechar a seleção de algumas formas. Posso, ó, colocar o meu cursor em cima do primeiro ponto, você vai ver o círculozinho aparecendo. Esse círculo é o sinal de que eu estou fechando a seleção. Se eu clicar nessa área, ele vai fechar. Fechou. Posso também dar 2 cliques. Se eu der 2 cliques nessa área, eu fecho a seleção. Ctrl D para desselecionar. E posso também dar simplesmente um Enter. Ó. Cheguei nessa região, quero fechar a seleção, dou um Enter. Ele automaticamente fecha a minha seleção. Então ficam mais essas dicas aí para vocês. Agora uma curiosidade, galera. Olha só, isso é bem interessante, é bem legal. Eu estou com a ferramenta laço poligonal e imagina que eu estou selecionando uma área mais reta. E aí eu vou lá, ó, principalmente para trabalho arquitetônico, quando você tem geométricos, assim, ela é bem legal, ela ajuda demais. E eu vou clicando aqui, ó, fazendo retas. Mas imagina que daqui para frente eu quero uma seleção mais curva, mais fluida, mais livre. Olha só a dica que legal. Enquanto eu estiver com a ferramenta laço poligonal, se eu clico, enquanto eu estiver pressionando o meu mouse e segurar a tecla Alt junto, ele automaticamente converte para a ferramenta laço. Ó. E com isso eu consigo fazer uma seleção mais solta. Se eu soltar a ferramenta laço, se eu soltar a tecla Alt agora ainda pressionando o mouse, ele volta para laço poligonal e eu consigo fazer retas novamente. Então, ó, vou pressionar o mouse, seguro o Alt novamente e volto para a ferramenta laço. E posso soltar aqui, dou Enter para fechar e aí eu consigo fazer a minha seleção com as duas ferramentas ao mesmo tempo, tanto utilizando a laço como a laço poligonal dessa forma mais fluida. Ctrl D para desselecionar. Se eu estivesse utilizando a ferramenta laço, eu poderia fazer a mesma coisa. Ó. Clico, começo a fazer uma seleção mais solta. Sem soltar o mouse, seguro o Alt junto. E agora ó, eu tenho a laço poligonal. Pressiono, libero o Alt, volto com a forma livre e posso soltar para fechar a seleção. Show de bola demais, né, galera? Essa dica aí é uma dica de ouro para vocês. Aproveitando que eu estou falando dessa possibilidade de você estar segurando uma tecla para acessar outra ferramenta, eu já quero te dizer que todas as ferramentas do Photoshop trabalham assim. Por exemplo, olha só. Quando você segura a tecla de atalho de uma das ferramentas e fica pressionando ela, você pode acessar aquela ferramenta de forma temporária. Quando você liberar a tecla de atalho dela, você volta para a ferramenta que você estava usando anteriormente. Olha só esse exemplo. Vou criar uma nova layer. Vou fazer uma seleção aqui com a ferramenta laço. Uma seleção qualquer. Eu vou pintar agora dentro dessa seleção que eu acabei de fazer, utilizando a ferramenta Brush. Mas eu não quero selecionar Brush para depois selecionar laço novamente. Eu quero continuar com a laço ativo. Então olha só o que eu vou fazer. Vou segurar o B de bola, que é o atalho para a ferramenta Brush. Eu não vou simplesmente clicar, eu vou clicar e segurar. Olha, ele voltou para a ferramenta Brush. Vou pintar onde eu preciso. Pintei. Se eu liberar agora o B de bola, que é o da ferramenta Brush, ele volta para laço automaticamente. Legal demais, né, galera? Muito legal. Então fica essa dica aí para vocês. Sempre que você estiver utilizando uma ferramenta
e você pressionar o atalho de uma outra ferramenta e ficar segurando aquele atalho, você vai utilizar aquela ferramenta de forma temporária. Liberou o atalho da ferramenta, você volta para a ferramenta que você estava utilizando anteriormente. Isso é legal demais e ajuda demais no nosso trabalho. Vou deletar essa layer e vamos para a próxima ferramenta. Já falei da laço, já falei da laço poligonal, vamos falar agora da laço magnético, Magnetic Lasso Tool. A ferramenta de laço magnético é muito semelhante à ferramenta de laço poligonal, só que ela trabalha da seguinte forma. Ó. Eu vou dar um zoom aqui na minha tela para vocês conseguirem enxergar melhor. E vou fazer o seguinte, ó. Vou escolher uma área aqui de seleção. Ó, essa pirâmidezinha aqui, essa forma geométrica. Como é que a ferramenta laço magnético funciona? Ela funciona assim, ó. Você vai clicar numa área da imagem que você quer selecionar. No caso aqui eu quero selecionar essa forma, vou dar um clique aqui no limite dela. E olha só, conforme eu vou avançando com o meu mouse, a ferramenta vai fazendo a seleção automaticamente. E eu posso até dançar um pouquinho, ó, que ele continua fazendo. Desde que ele encontre o contraste legal entre as formas, você consegue fazer uma seleção até que razoável. Ó, percebe que aqui, por exemplo, ele errou um pouquinho, ó. E quando ele erra, e essa dica que eu vou dar agora serve para todas as ferramentas de seleção que utilizam os pontos, se eu errei, eu posso segurar, eu posso teclar a tecla Delete do teclado e ele volta alguns pontos. Ó. Conforme eu for deletando, ele vai voltando. E aí eu posso avançar novamente. Uma coisa que você pode fazer também com essa ferramenta é você mesmo decidir aonde você coloca os pontos. Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa região, ó, eu mesmo vou adicionando pontos em áreas específicas da imagem. Delete para voltar. E aqui eu vou... Ó, aqui ele está errando, galera, porque ele não está achando contraste na área, tá? Então nessa área eu poderia eu mesmo ir lá, ó, e ir criando os pontos. Fechei. Ele fez a seleção para mim. Estou com elas feitas, estou com minha layer selecionada. Se eu der um Ctrl J nesse momento, eu duplico ela. E com a ferramenta Move eu posso arrastar para outra área. Show de bola! Próximas ferramentas de seleção são as ferramentas de seleção rápida. Então vamos lá. Ó. Primeira delas, Object Selection. Object Selection é uma ferramenta relativamente nova dentro do Photoshop. E é uma ferramenta super legal, galera. Ela tem os nossos modos de adição, subtração e interseção básicos. Mas agora ela também tem uma opção chamada Mode. Nessa opção você decide se a ferramenta vai trabalhar no modo Rectangle ou Laço. Qual a diferença? Com o modo Rectangle, você cria um retângulo ao redor da forma que você quer selecionar, ó, solta, e ele automaticamente, através da inteligência artificial do programa, ele vai ler os contrastes, os tons daquela região e vai selecionar o objeto que estiver mais destacado naquela área. Você percebe que aqui ele errou um pouco, mas foi por falta de contraste. Eu poderia facilmente resolver isso com a ferramenta laço poligonal, pedindo para ele subtrair essa área que ele selecionou a mais aqui, ó. Subtraio e eu tenho minha forma selecionada quase que perfeitamente. Então no modo Rectangle ela cria um retângulo e na opção de laço você cria, ó, deixa eu pegar uma outra forma aqui, você faz um laço ao redor do objeto ou dois objetos, eu posso selecionar mais de um, solto e ele vai selecionar para mim aquilo que ele acredita que era do meu interesse. Essa é uma ferramenta mágica dentro do Photoshop que ajuda demais o nosso trabalho, agiliza demais o trabalho. Ó, se eu chego aqui, por exemplo, nessa área, eu posso fazer uma seleção super rápida e ele vai identificar para mim, ó, a área que ele gostaria que eu selecionasse, que eu gostaria que ele selecionasse. Eu posso continuar adicionando ou subtraindo a seleção daquela área. Por exemplo, ó, essa área aqui do meio não foi selecionada. Eu posso colocar no modo de subtração e fazer a seleção dessa área aqui. Ó. Ele automaticamente vai ler a área e subtrai aquela área para mim. Se eu pedir para duplicar, por exemplo, agora essa imagem, ó, Ctrl J, ferramenta Mover, eu tenho a minha seleção realizada, a minha cópia feita e com uma qualidade bem acessível, tá, galera?
Nesse primeiro momento, eu quero fazer uma observação de que eu estou falando das ferramentas de seleção. Não estou falando de refinamento, não estou falando de nada disso. Eu vou falar dessas coisas um pouco mais para frente só, desses processos. Próxima ferramenta, a ferramenta Quick Selection. A Quick Selection ela trabalha como um brush. Vocês podem ver ó, que aqui em cima até tem umas opções de brush. Quais são as opções dela? Nós temos as mesmas opções da seleção normal. Ó. New Selection, Add e Subtract. Se eu utilizar essa ferramenta, como é que ela funciona para selecionar? Percebam que ela parece um brush. Ó. Ela tem um cursorzinho ali semelhante ao do brush. Se é assim, dica que eu já dou para vocês, já fica mais um atalho para qualquer ferramenta que tiver opção desse cursor. Se eu utilizar o colchete da esquerda, você diminui o tamanho do cursor. Se eu utilizar o colchete da direita, eu aumento o tamanho do cursor. Na ferramenta Brush isso fica bem fácil de entender. Ó. Ferramenta Brush, eu vou escolher um brush circular aqui para entender mais fácil. Criar uma nova layer. Olha só. Colchete da esquerda diminui o tamanho do brush. Ó. Colchete da direita aumenta o tamanho do brush. Dica bem legal. Isso serve para todas as outras ferramentas que trabalham com cursor. Por exemplo, o Clone Stamp, as ferramentas Healing, a ferramenta Quick Selection, todas elas têm essa possibilidade. Voltando para a Quick Selection. Ó, vou diminuir um pouquinho o brush para ele caber dentro da forma que eu vou selecionar. E vou simplesmente, galera, pincelar com ele. Ó, clico seguro. Aqui nesse caso, como a seleção era semelhante, eu só cliquei e ele já leu toda a forma e já selecionou para mim. Como eu estou no modo de adição, eu poderia selecionar o amarelinho aqui também. Ó, eu vou pintando, ele vai selecionando. Ó. Reconheceu toda a forma, fez a seleção. Aqui no centro, ele está no modo de adição, ó, mas eu posso pedir para ele subtrair e subtraio essa área central. Ele automaticamente faz a seleção para mim. Se eu pedir para duplicar para vocês verem o resultado, está aqui. Ó. Esse é o resultado da nossa seleção. Show de bola. Vou deletar. A última opção é Magic Wand, ferramenta aí clássica do Photoshop. Há muito tempo ela faz parte do Photoshop. E como é que a ferramenta Magic Wand funciona? Da seguinte forma. Ó. Imagina que eu quero selecionar esse número 1. Eu quero só que você preste atenção nessa primeira aqui, ó, Sample Size. Essa opção vai definir se a ferramenta ela vai levar em consideração um único ponto, ou seja, um único pixel, 3x3 pixels, 5x5 pixels e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Se eu clicar nessa região cian da imagem, o que a varinha mágica vai fazer? Ela vai entender ó, o pixel onde eu cliquei, a cor daquele pixel e vai selecionar todas as cores que sejam semelhantes àquele pixel. Vou clicar. Ó, ele selecionou para mim todas as cores que são próximas daquela cor que eu selecionei antes. Ctrl D de dado para deselecionar. Por exemplo, se eu clico nesse 1 que é laranjinha, ele seleciona para mim ó, tudo que tem aquela cor laranjinha. Agora, olha uma dica. Eu cliquei com a ferramenta Magic Wand no laranjinha e ele selecionou só esse 1. O outro 1 que tem a mesma cor não foi selecionado. Por que isso aconteceu? Porque a seleção está configurada na opção Contíguos. A opção Contíguos ela significa que se você não tiver continuidade entre as formas, entre aquela cor, ele vai selecionar individualmente cada uma. Ou seja, para ele selecionar esse outro 1, deveria ter uma ligação entre eles da mesma cor. Ctrl D de dado. Agora, se eu desmarcar a opção Contíguos, ele vai ler tudo que tem aquela cor e vai selecionar independente da área dela na composição. Olha só, vou clicar novamente. Ele selecionou esse e o laranjinha que ele identificou aqui nessa outra ferramenta também. Então, essa é a diferença. Contíguos seleciona só o que tiver em contato. Desmarca o Contíguos, ele seleciona tudo que for semelhante àquela cor, independente da área onde ela esteja na composição. Vou marcar novamente, Ctrl D de dado. Outra coisa que eu quero que vocês levem em consideração é a questão da tolerância da varinha mágica. A tolerância dela está no 32, que foi o que veio padrão aqui na minha máquina. O que isso significa? Olha só. Se eu colocar, por exemplo, a tolerância dela em 2, o
que isso vai significar? Vai significar que se eu clicar em cima, por exemplo, desse cian, ele vai ler só o que for muito próximo daquela cor, porque a tolerância para variação de cores é muito pequena. Se eu clicar, ó, ele selecionou só um pontinho minúsculo lá no meio. Ó. Vou dar um zoom para você ver. Ó, uma área pequenininha, porque eu marquei 12 de tolerância. Então ele não variou nada praticamente das cores que eu tinha selecionado. Vou dar o Ctrl D de dado, desselecionei. Vou aumentar a tolerância, por exemplo, para 20. Se eu clicar novamente, você percebe que ele já selecionou mais áreas, ou seja, ele já tem uma tolerância maior para variação de cores. Ctrl D de dado. Se eu aumentar mais ainda de volta para 32, que era o que estava, ele já seleciona bem mais áreas, porque ele já é muito mais tolerante à variação de cores. Beleza, galera? Então, ficam mais essas dicas aí para vocês. Para a gente concluir essas dicas de hoje, eu vou falar só mais um pouquinho em relação a alguns atalhos das ferramentas. Ó, vou voltar aqui para a ferramenta de Marquee, Elliptical Marquee. Essas opções, ó, de adição, subtração e interseção, elas têm alguns atalhos que você pode usar diretamente. Deixa eu zerar aqui meu fader. Diretamente na tua tela, sem precisar clicar nas opções. Por exemplo, ó, vou criar uma seleção elíptica. Se eu quiser adicionar uma nova seleção a ela, eu não preciso vir aqui marcar a opção de Add. Eu posso simplesmente segurar a tecla Shift. Você vai ver que enquanto eu estiver com a Shift pressionado, ele mostra um mais no meu cursor. E se eu utilizar a tecla Shift e fizer uma nova seleção, ele cria uma adição. Ó. Poderia fazer uma nuvenzinha aqui, por exemplo. Ó. Então, fiz uma seleção adicionando uma outra. Se agora, em vez de eu segurar Shift, eu segurar a tecla Alt, você vai perceber que vai aparecer um menos, um sinal de subtração. E agora eu consigo, ó, subtrair enquanto eu estiver segurando a tecla Alt do meu teclado. Soltei, ele volta para o cursor normal. Então vamos lá. Ó. Se o Shift adiciona e o Alt subtrai, se eu segurar o Shift e o Alt junto, ó, percebe que agora apareceu um X no cursor. E agora eu tenho a possibilidade de criar uma intersecção entre as seleções. Olha só. Show de bola, né, galera? Muito legal mesmo. Então era isso, galera, que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Então eu quero que vocês entendam esses processos. Mais para frente nós vamos começar a colocar todos eles em prática. Você vai ver opções diferentes de uso dessas ferramentas. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o uso dessas ferramentas. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de indicar ele para aquele teu amigo, para aquele teu colega que também quer aprender mais do Photoshop. E até o próximo vídeo.